Olá, minha gente, retornando à luta, retornando a esse nosso trabalho pedagógico. Hoje a gente vai trabalhar o Brasil Império à República. Todo o processo imperialista, né? Até o começo da República, nesse capítulo 14. A gente vem depois de um feriado, depois de provas. Então hoje a gente inicia no projeto, digamos assim, mais próximo da gente, que é exatamente o Império Brasileiro, que vai de 1822 até 1889, sendo que o Império ele está dividido em três etapas. O primeiro Império, que vai de 1822 a 1831. 1831 nós temos o período regencial, que vai de 31 até 40. Em 1840 começa o segundo reinado, com Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, que por questões da abolição dos escravos, a própria Guerra do Paraguai, certo? Por questões políticas, por questões religiosas, deu-se o final do Império e automaticamente o começo da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe de Estado, a verdade é essa, deu um golpe de Estado e assumiu o poder. Ou seja, o Brasil até então não teve a participação popular na sua formação social política, porque a família real proporcionou o início da monarquia absolutista, depois monarquia constitucional, e o Deodoro da Fonseca, conjuntamente com os militares, tomaram o poder, usurparam o poder de Dom Pedro II e assumiram o poder a partir de 1889. Então, o Império tem as questões dos conflitos, pegando aquela região da Platina, região Platina, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, o chamado Cone Sul. E, posteriormente, com a Guerra do Paraguai, o processo social teve mudanças, porque depois da Guerra do Paraguai, houve uma valorização específica do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro se sentiu importante no contexto político, que antes, quem tinha esse poder do Exército era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era exatamente aquela formada na época do regencial, formada pelos grandes proprietários de terra, que eram apelidados de coronéis. Então, os coronéis governaram o Brasil, quer dizer, tiveram interferência política no Brasil, do período regencial, passando pelo segundo reinado e passando pelo começo da República, indo até Vargas, indo até 1930, quando Vargas promoveu a Revolução de 30 e assumiu o poder, ele conjuntamente com o Exército Brasileiro, apoiado que foi pelos tenentes, o movimento tenentista, que a gente não vai ver porque já é dentro do contexto da República. Então pronto, nesse capítulo nós temos o quê? Nós temos o início da monarquia, primeiro reinado. Nesse primeiro reinado nós temos a interferência e os conflitos envolvendo aquela região platina que é exatamente o cone sul da América do Sul, pegando o Uruguai, pegando a Argentina, pegando o Paraguai e o sul do Brasil. Esse cone sul sempre houve conflitos entre esses países. Por exemplo, no Uruguai tinha dois partidos, o Colorado e o Blanco. Esses partidos viviam em questões políticas, viviam em conflito. E o Brasil, como tinha interesse naquela região, certo? Participou diretamente desses conflitos do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Então o Brasil tinha uma influência fortíssima naquela região, até porque o Uruguai era território do Brasil, chamado de Província Cisplatina. Mas em 1826, de forma irresponsável, Dom Pedro I perdeu a região platina, perdeu a região da Província Cisplatina, que foi transformada na chamada República Oriental do Uruguai. Nesse primeiro momento, é importante que a gente compreenda o episódio chamado Guerra do Paraguai. Que a Guerra do Paraguai, se bem que a Guerra do Paraguai acontece na região platina, envolvendo cronologicamente o segundo reinado. Então nós temos a Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai nós vamos ter a abolição dos escravos, porque os escravos vão participar
da Guerra do Paraguai, lutando ao lado dos brasileiros contra as tropas paraguaias. Ou seja, os negros soldados, né, eles deram um forte contributo para a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Então eles foram como escravos e voltaram como heróis de guerra, já que eles participaram efetivamente da vitória do Brasil contra os paraguaios. Então esse processo abolicionista vai ganhar corpo, esse processo abolicionista vai ganhar adeptos, inclusive o próprio exército é partidário do fim da escravidão negra, o próprio exército, até como gratidão pela participação dos negros durante a Guerra do Paraguai. Então, nesse momento, desculpa pessoal, nesse momento, a abolição vai ganhar corpo e durante o Império, o final do Império, o social político brasileiro vai ter um conjunto de mudanças. O Império entra em crise, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a questão abolicionista, nós vamos ter a questão militar, nós vamos ter a questão religiosa e a questão militar, religiosa, abolicionista e envolvendo ali a questão da maçonaria. Então nós temos 4 questões, e a questão republicana, né, propriamente dita. Então veja bem, a questão militar, a questão religiosa, a questão militar, a questão abolicionista, certo? E a questão republicana. Essas 4 questões propiciou uma mudança estrutural do Brasil durante o século XIX, que redundou na autonomia política do Brasil e, consequentemente, na transformação do Brasil de monarquia para a república. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar especificamente a Guerra do Paraguai. Ou seja, segunda-feira, dia 19, eu vou estar preparando, nesse final de semana, um conjunto de slides para que a gente possa entender legal a Guerra do Paraguai. Como foi, quais os seus participantes, certo? Quem tinha interesse que o Paraguai vencesse ou que o Paraguai perdesse, ok? Então a gente vai fazer todo esse trabalho, a Guerra do Paraguai, para ter um entendimento. Primeiro eu quero o seguinte, a questão platina. O que foi a questão platina? A questão platina foram todos os eventos, todos os conflitos que ocorreram na região do Cone Sul da América do Sul. Pegando o quê? Pegando o Uruguai, Argentina, Paraguai e o sul do Brasil. Essa questão platina é exatamente, ela ganhou corpo em 1826, quando o Uruguai, numa disputa entre 2 partidos brancos e colorados, eles entraram em litígio e teve a participação do Brasil nas guerras internas do Uruguai. Então o Uruguai tem um ranço com o Brasil desde o século XIX, de carona a Argentina e de carona no Paraguai. Você pode notar que qualquer evento esportivo, qualquer evento que aconteça entre esses países, Brasil e Uruguai, Brasil Argentina e Brasil Paraguai, a coisa vai pegar, ou seja, o conflito vai ser mais acirrado. Se for um jogo, é um jogo mais pegado, certo? Então, a grande guerra, que é a Guerra do Paraguai, ela trouxe um conjunto de mudanças naquela região platina, certo? Então a gente vai ver exatamente tudo sobre a região platina, sobre essa Guerra do Paraguai, onde o Brasil saiu vitorioso no final, que foi a chamada Guerra da Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança era Paraguai contra Brasil, Uruguai e Argentina. Agora, quem tinha interesse nesse contexto aí era a Inglaterra, porque o Paraguai estava se projetando. O Paraguai, com Francisco Solano Lopes, estava se projetando como um país desenvolvido naquela região. Se o Paraguai consegue vencer o Brasil, consegue vencer a Argentina, consegue vencer o Uruguai, ele teria uma saída para o mar, já que ele é um país interno. Ele teria uma saída para o mar e automaticamente, com o escoamento de seus produtos para o mundo via Oceano Atlântico, ele se tornaria o país mais rico da América Latina. E a Inglaterra não tinha esse interesse que o Paraguai se desenvolvesse, porque queria tomar a Inglaterra ia tomar da Inglaterra exatamente o mercado consumidor que a Inglaterra tinha na América do Sul. Então, repetindo, a Inglaterra tinha interesse que o Paraguai fosse derrotado.
Por quê? Porque se o Paraguai vence, ele ia ser o melhor centro econômico da América do Sul. E esses países da América do Sul, eles eram mercados consumidores da Inglaterra. A Inglaterra perderia seu mercado consumidor. Final de contas, a Inglaterra é derrotada, Brasil, Argentina e Uruguai saem vitória. Na verdade, quem perdeu? Perdeu a Argentina, perdeu o Uruguai, perdeu o Brasil, perdeu o Paraguai. Que essa guerra detonou aquela região. Então, o que eu quero a princípio que a gente entenda? Que a gente entenda o que foi a questão platina, que foram os conflitos que ocorreram naquela região, Uruguai, Paraguai e Argentina. A Guerra do Paraguai, que foi Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai, numa disputa em que a Inglaterra fez com que acontecesse, que ela tinha interesse que o Paraguai e os outros 3 países saíssem dessa Guerra do Paraguai totalmente detonados, que aí ela assumiria aquele excelente mercado consumidor. Certo? Então, segunda-feira a gente vai trabalhar, inclusive, a gente vai ver a participação da mulher na Guerra do Paraguai. Certo? Elas eram chamadas, sabe de quê? De vivandeiras. E elas foram para o confronto. Algumas pegaram em arma, outras trabalharam na parte de saúde, certo? Outras na parte de logística, mas a mulher teve uma participação excelente na Guerra do Paraguai. Mas isso a gente vê segunda-feira com mais detalhe, com mais carinho, ok? Então, para segunda-feira, capítulo 14, Brasil, Império até a República, tá bom? Um abraço e até segunda-feira, dia 19 de outubro. Já que passa, já que a gente chega lá.